Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 2 de análise combinatória. Se você ainda não tiver assistido a aula 1, tem aqui embaixo o link para você assistir e depois acompanhar a aula 2. Bom, a gente viu na primeira aula os princípios aditivo e multiplicativo. Esse princípio multiplicativo ele é também conhecido como o princípio fundamental da contagem e a maioria dos exercícios estão associados a ele. O que dificulta os exercícios são as restrições, então a gente vai ver alguns exemplos para você ficar ligado nesse tipo de raciocínio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. Também dá um like, gente, que ajuda bastante o canal, ok? Bom, então vamos lá. Olha só, exemplo 6, a gente viu 5 exemplos na primeira aula, então a sequência numérica continua. Exemplo 6, Ana e Breno se beijam. Ao saírem do restaurante, Ana e Breno se beijaram. Como o carro de um aplicativo já estava chegando, Ana saiu rápido, sem que trocassem seus números de celular. Breno ficou chateado e foi embora. Ao chegar em casa, ele percebeu que havia um bilhete em seu bolso e ficou feliz ao ler. Gostei de você. Me ligue. Meu número é 97XXY2362. X e Y são números diferentes entre si e dos outros números já escritos. Beijo, Ana. Ele imaginou que havia muitas possibilidades para o número. Qual é o número máximo de tentativas distintas que Breno precisará fazer para conseguir falar com Ana? Seguinte, é necessário descobrir o número de possibilidades para x e o número de possibilidades para y. Lembra do princípio multiplicativo da última aula? Bom, então as possibilidades para cada letra vêm de um mesmo conjunto. O que acontece? Os algarismos disponíveis que a gente tem, escrevi todos ali inicialmente, de 0 a 9, ok? O que acontece? Olha, o x tem que ser diferente de y, temos que lembrar disso sempre, e a gente pode descartar o 9, porque ela falou que não repete, nem o 7, não pode ser o 2, não pode ser o 3 e não pode ser o 6. Então sobrou o quê? 0, 1, 4, 5 e 8. Então, Breno, quando ele for digitar, ele precisa escolher um valor para x e um valor para y, ok? Bom, se ele escolher só para x é suficiente? Não, ele tem que escolher um x, tem que escolher um y e ele tem que associar essas respostas. Por isso que o princípio é multiplicativo. Então, olha só, eu tenho aqui número de opções para x e número de opções para y depois de já ter escolhido x. Isso é muito importante. Então, olha só, são 5 opções para x, ok? E para y? Se eram 5 opções para x e uma dessas opções já foi utilizada, agora para y só tem 4 possibilidades. Por quê? Porque o x tem que ser diferente de y. Tem que lembrar muito disso. Então, são 4 opções para y. Vamos ver por que isso acontece? Olha só, se você tem essas opções para x, se você escolhe o 0 não é mais uma opção para o y. Se você escolhe o 1 não vai ser mais uma opção para y. Independentemente de qual elemento você vai usar em x, ele não vai ser mais possibilidade para y. Então, y tem 4 possibilidades. Mesmo mudando quais são esses elementos, o número não muda. Ok? Bom, o que a gente faz com esses números? Como é o princípio multiplicativo, a gente tem que multiplicar as possibilidades. 5 vezes 4 são 20 opções. Nem é tanto assim, né? Então, o Breno pode tentar ligar para a Ana, ok? Então, o Breno precisa fazer no máximo 20 tentativas até conseguir falar com a Ana. Bom, exemplo 7, gente. Ana e Breno se reencontraram. Breno tentou vários números até conseguir falar com Ana. Após conversarem muito, ele a convidou para sair. Ela aceitou e sugeriu uma sorveteria. Ao chegarem, observaram que poderiam pedir 2 ou 3 bolas, havia 8 sabores diferentes de sorvete e havia 5 tipos distintos de cobertura. De quantas maneiras Ana poderia fazer seu pedido? Considerando que a ordem dos sabores é relevante, é possível repetir os sabores e é possível colocar, caso queira, apenas um tipo de cobertura. Muitas regrinhas, muitas restrições, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Então, olha só. Vamos ver como é que a gente resolve esse exercício. Primeira coisa, não tem como a gente resolver os casos com 2 e 3 bolas simultaneamente. Então, a gente vai observar o seguinte. Há 2 situações. Ou o sorvete tem 2 bolas, ou ele tem 3 bolas. No caso de 2 bolas, quantas opções tem para a primeira bola? 8. Qualquer um dos 8 sabores, ok? A segunda bola pode repetir o primeiro sabor, não tem problema. Mas pode ser diferente também, ou seja, eu continuo tendo 8 opções. Beleza? Bom, agora, qual é o número de opções que tem para cobertura? A gente tem que tomar cuidado, porque são 5 coberturas, ok?
Mas tem a possibilidade também de não colocar cobertura. Lembra que tem o caso queira? Então, o que vai acontecer? Olha, tem cobertura 1, cobertura 2, cobertura 3, cobertura 4, cobertura 5. Ou sem cobertura. Portanto, são 6 opções para cobertura. Uma das 5 disponíveis ou nada, ok? Para 3 bolas é o mesmo raciocínio, gente. O que muda aqui? Só que tem uma bola a mais para definir o sabor. Então, primeira bola, 8 opções. Segunda bola, 8 opções. Terceira bola, 8 opções. Para cobertura, novamente, a gente tem 6 possibilidades. Mesma situação de antes ali, ok? Bom, agora, o que a gente faz com esses números? A gente tem que pensar o seguinte. Em 2 bolas ali, a gente tem que associar aqueles valores. Então, a gente tem que multiplicar 8 vezes 8 vezes 6. O mesmo acontece quando tem 3 bolas. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 6. O que a gente faz com esses 2 números? A gente soma. Por quê? Porque é exclusivo. Se você pede um sorvete com 2 bolas, ele não tem 3 bolas. E se você pede um sorvete de 3 bolas, ele não tem 2 bolas. Só acontece uma das coisas. Como é exclusivo, parece esse ou. A gente tem que somar a quantidade de opções. Beleza? Bom, então dá 384 mais 3.072, dá um número bem bonitinho, ó, 3.456. Então vamos para o exemplo 8 aqui agora, olha só. Ana e Breno vão a um bar de jogos. Ana adora jogar, por isso ela convidou o Breno para visitarem um bar de jogos. No desafio matemático, quem perdesse mais em 5 rodadas do jogo de análise combinatória deveria fazer um falso pedido de casamento na frente de todos. E o outro diria não. Só para pagar mico, né, gente? Brincadeira deles. Bom, de acordo com a regra do jogo, ganha 1 ponto quem responder primeiro corretamente a pergunta de cada rodada. Se a resposta estiver errada, o adversário ganha 1 ponto. A primeira pergunta era a seguinte: quantas são as maneiras distintas de se marcar o gabarito de uma prova com 8 questões objetivas, cada uma com 5 alternativas? Cada questão deve ter exatamente uma das alternativas marcada. Okay? Então a pessoa não pode deixar nenhuma questão em branco, tem que marcar. O Breno já foi logo respondendo, ó, 390.625. Como que resolve esse tipo de exercício? Percebe que é necessário marcar todas as opções. Caso marque apenas a primeira opção, está resolvido? Olha só, número de opções para a primeira questão são 5. Acabou? O exercício acaba aqui? Não, ainda tem que marcar todos os outros. Então, cada resposta que ele escolher tem que ser associada com as outras. Ok? Por exemplo, você marcou letra B nessa primeira questão, o gabarito não está pronto. Então, ele tem que marcar o segundo gabarito, ok? São 5 opções, ele pode marcar letras iguais, se ele quiser, ou diferentes, né? Terceiro, 5 opções, 4 também. Cada uma das questões, ele tem 5 opções para marcar, ok? Então, são 8 questões, a gente vai ter 5, 5, 5 para cada uma delas, ok? O que fazer com esses números? Como eu devo associar, eu tenho que multiplicar essas opções. Então, se eu vou multiplicar, isso aqui dá 5 elevado a 8. Se você quiser fazer essas continhas, você vai perceber que dá realmente aquele número que o Breno falou, 390.625. Então, essa quantidade de maneiras de marcar um gabarito é muito maior do que a gente pode imaginar quando a gente faz uma prova, né, gente? Bom, o Breno fez um pontinho, não é isso? Já ganhou a primeira disputa. E o segundo problema era o seguinte: em uma rua, há 7 casas enfileiradas. Deseja-se pintar cada casa com uma única cor, que deve ser escolhida dentre 11 cores distintas disponíveis. De quantas maneiras diferentes esse conjunto de residências pode ser pintado se casas consecutivas não podem ter a mesma cor? Então, olha, tem uma restrição aí agora, hein, gente? Cada casa tem que ser com uma única cor e ela não pode ser igual à casa que esteja do lado. A Ana respondeu que era 11 milhões. Será que ela acertou? Vamos conferir? Deve-se escolher a cor de todas as casas. Já dá para você entender que se escolher uma cor não é o suficiente. Você precisa associar. Por isso que a gente sabe que a gente tem que multiplicar as possibilidades no final. Bom, então vamos lá. Primeira casa. Quantas opções tem para pintar a primeira casa? Todas as cores estão disponíveis, então 11 opções. Segunda casa. Ela tem restrição, ok? Você não pode pintar ela igual à primeira casa. Você escolheu uma única cor para pintar essa primeira casa. Então, de todas as 11 opções, a única que você não pode pintar é daquela cor igual da primeira casa. Então, são 10 opções. Dado que as 2 primeiras casas já estão pintadas, quantas opções a gente tem para a terceira casa? Lembra que a restrição é não ser igual ao vizinho. Então, significa que a terceira casa ela não pode ter a mesma cor que a segunda. Ok? Tem que ser diferente da segunda. Então, quantas opções ela tem? 10. A quarta casa
ela não pode ter a cor igual à da terceira. Então, de novo, só tem uma restrição. Das 11 possibilidades, só não pode uma. 10, ok? Bom, aí você pode perguntar o seguinte, mas essa casa, a quarta casa, ela não pode ter a cor igual à da quinta casa. Só que a quinta não foi pintada ainda, então não tenho essa restrição ainda. Por isso eu não preciso me preocupar com isso. Só com as casas que já foram pintadas, beleza? E a gente vai fazendo esse mesmo raciocínio para todas as outras casas. Cada casa não pode ter uma cor igual à anterior, então sempre eu vou ter 10 possibilidades. A única restrição é a casa anterior. Bom, 7 casas a serem pintadas, tenho essas possibilidades. De novo, tenho que associar todos esses casos, eu tenho que multiplicar. Ao multiplicar isso tudo, que número que dá? 11 milhões. Exatamente igual Ana marcou. Exemplo 10. Último da aula de hoje, gente. Breno está com medo de perder. Olha só, hein? Vai pagar mico lá, né? Ana ganhou a segunda rodada e a disputa ficou empatada, 1-1. A terceira carta perguntava: quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar tendo disponíveis os algarismos 0, 2, 3, 4, 6, 7 e 9? O Breno estava lá meio na dúvida, mas ele falou, vou logo respondendo. Então ele já respondeu que seria 300. Será que é só isso? Vamos tentar entender como é que funciona? Olha só, os números procurados devem ter 4 algarismos, ser ímpar e possuir todos os algarismos distintos. Então vamos lá. Quais são os algarismos disponíveis? Aqueles que foram dados no enunciado. Copiei eles aí de novo. Quais desses algarismos são ímpares? A gente tem o 3, o 7 e o 9. Quantidade de algarismos disponível para a casa de unidade de milhar. Porque lembra que são 4 algarismos? Então, o primeiro deles ali vai ser unidade de milhar. Depois a gente tem centena, dezena e unidade. Se você não tomar o devido cuidado, você pode resolver essa questão de uma maneira muito errada e achar que está certo. Olha só, você começa pensando o seguinte, são 6 opções para unidade de milhar, beleza? Parece que todo mundo está disponível, exceto o 0, porque um número de 4 algarismos não pode começar com 0, né? Senão ele vai ter 3 algarismos. Bom, então tenho 6 possibilidades. Para a segunda casa, o que vai acontecer? Eu tenho uma restrição, que é não utilizar o número já utilizado na primeira casa. Mas, por outro lado, eu já posso colocar o 0. Então, dos 7 algarismos disponíveis, eu só não posso utilizar aquele que foi utilizado na primeira casa ali, na unidade de milhar. Beleza? Depois a gente teria dezena. Quantas são as opções para dezena? Agora são 5. Dos 7 números disponíveis, 2 já foram utilizados. Só me restam 5 opções. Bom, pensando nisso, quantas possibilidades a gente teria aqui para o final? Lembra que são 3 algarismos ímpares lá no início. Agora, eu já utilizei algum? Quantas opções eu ainda tenho? Eu tenho 3? Tenho 2 opções? Uma? Nenhuma? Não tem como eu saber, concorda? Então eu não posso garantir que o número vai ser ímpar porque eu não sei quantas possibilidades eu tenho. Beleza? Então significa que essa resolução ela não é um método bom. Por quê? Porque ela não consegue me dar aquilo que eu quero, que é o número de casos bacanas aí. Beleza, gente? Bom, como que a gente resolve então? A gente tem que tomar cuidado com as restrições. Se não deu certo começar pela casa da esquerda, vamos começar pela casa da direita. Vamos garantir que o número é ímpar. Se ele tem que ser ímpar, quantas opções a gente tem de ímpar? 3. Ou é o algarismo 3, ou é o algarismo 7, ou é o algarismo 9. Depois a gente pode ir lá para o início, né? Porque a gente tem restrição também do 0. Então a gente tem que tomar cuidado para não utilizar ele. Então, se o primeiro algarismo não pode ser 0, e também não pode ser o último que já foi utilizado, significa então que tem quantas opções? 5, ok? Então do 7, agora tem 5. Bom, para a segunda casa das centenas, eu não tenho mais restrições novas. Eu só tenho a restrição de não utilizar números já utilizados antes. Então eu tenho 7 algarismos disponíveis, já utilizei 2, significa então que eu tenho 5, ok? Disponíveis. E por último aqui, a casa da dezena, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso utilizar todos, exceto os 3 já utilizados. Portanto, eu tenho 4 opções. O que eu faço com esses números? Então, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que associar esses casos. Beleza? Fazendo essas continhas, dá 300. Então, o Breno mesmo não tendo muita certeza, ele acertou. Bom, a aula de hoje termina por aqui, gente. Espero que essas ideias tenham ajudado vocês. Como que vai ficar essa disputa entre Ana e Breno? Não percam a próxima aula. A gente vai ver esses casos e também a gente vai ter uma ideia geral de como funciona o fatorial. Ok? Aguardo vocês, gente. Abraço!